A paz e a graça, nosso Senhor Salvador Jesus, mais um momento de vida, de explosão, um momento sobrenatural. Eu não pude ver lá se você colocou um salmo para a gente ler, mas vai pensando aí no salmo que você gosta, para nós meditarmos no início do culto. Sempre leia um texto da palavra, leia um salmo, uma porção das Escrituras. E eu quero ler hoje aqui com você, para iniciarmos nosso culto dessa noite, o Salmo de número 15. Amém? Glória a Deus. Vamos aí, vamos colocando aí nas Escrituras os salmos que a gente precisa para meditar, é o salmo que você mais gosta, que você lê, para que você possa participar do nosso culto. Aí eu faço questão de falar também, olha, vamos ler o salmo número tal que a irmã ou o irmão escolheu, para nós abrirmos nosso culto. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo de número 15: Quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no seu monte? Olha que pergunta. Quem que vai para o céu? Quem que vai morar lá com o Senhor? Aí o salmista responde no verso 2: O que vive com integridade. Daniel, né? Daniel viveu assim. E pratica a justiça. E de coração fala a verdade. Que não difama com sua língua. Não faz. Nem lança injúria contra o seu vizinho. Às vezes o vizinho é um problema, né? Tem que amar, tem que suportar o vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao reprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. E ele responde a pergunta inicial do Salmo 15, quem vai habitar? Praticar todas essas coisas aqui que nós lemos. Que maravilha, né? Salmo de número 15. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado pela tua palavra que nós lemos. Nós vamos iniciar um culto de louvor, de adoração ao Senhor. Vamos pregar a tua palavra. Vamos ministrar aquilo que o Senhor tem falado de uma forma poderosa no nosso coração. Obrigado, Senhor, por mais um dia, mais um domingo. Amanhã, segunda-feira, começa um tempo novo. Que o Senhor venha nos abençoar. Nesta noite ainda, o Senhor venha nos abençoar. Durante a palavra, o Senhor venha nos abençoar. Durante a oferta, os dízimos, o Senhor venha nos abençoar. Que o teu nome, que a tua palavra, que o teu poder, que a tua graça seja abundante sobre as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Pai Santo, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a minha oração, Senhor. Recebe toda adoração, recebe todo louvor, recebe todo engrandecimento nesta manhã, pois o Senhor é digno de ser exaltado, digno de ser louvado. Bendito seja o nome do nosso Deus. Amém e amém. Queridos, interessante esse Salmo 15, porque antes de ler, eu tinha pensado aqui em 1 Coríntios 15, verso 19, que fala assim: se nós dependêssemos deste mundo para ser felizes, nós seríamos os mais infelizes dos homens. Paulo falando, né, que há muito mais para nós preparado no reino de Deus, no céu, para este lugar que nós vamos viver de uma vida assim íntegra, para que a gente possa morar no céu. Então, se a gente depender desse mundo aqui, só das coisas do mundo, o dinheiro, o trabalho, a vida, Paulo diz que nós seremos as pessoas mais infelizes, porque tudo aqui é passageiro, tudo aqui passa, mas nós estamos indo morar com o Senhor, ter a vida eterna, a própria vida de Deus em nós e vivermos com Ele eternamente, para sempre, sem fim, pelos séculos dos séculos, viver uma vida com o Senhor.
Então, a gente precisa fazer essa reflexão, né? Se a fé cristã se restringe apenas às bênçãos aqui na terra, nós seríamos as pessoas mais infelizes. Mas, graças a Deus, que a nossa fé não se restringe só às coisas passageiras, aos nossos 80 anos, 90 anos de vida aqui na terra, ao dinheiro, ao que nós vamos comer, ao que vamos desfrutar. Mas nós temos uma vida de intensidade, de vida, de alegria ao lado do Senhor Jesus. Então, essa é a nossa porção. Tudo vai passar, as coisas vão passar, o mundo vai de mal a pior. Jesus disse que o amor vai se esfriar, a violência vai aumentar, mas nós temos uma pátria, nós temos um galardão, nós temos um lugar onde vamos viver para sempre com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? 1 Coríntios 15, 19. A nossa fé não se restringe apenas a essa terra, mas a nossa fé se restringe a uma vida eterna com o Senhor. E nisso eu pensei, para que a gente possa alcançar essa vida eterna, essa vida maravilhosa, essa vida poderosa, que não tem como a gente assim mensurar, né? Ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus pensamentos, quantas coisas Deus planejou para nós. Não tem como a gente pensar, nem analisar das bênçãos que vamos ter de morar com o Senhor no céu. Nem olhos viram, diz a palavra, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou em mente humana o que Deus tem preparado para nós. Mas pelo Espírito Santo, Ele vai nos mostrando dia a dia, revelando que a nossa vida aqui é passageira, a nossa vida aqui não é para sempre, e que tudo que há nesse mundo, nós vamos viver coisas sobrenaturais. E aí eu pensei assim, como alcançar isso? Como alcançar essa bênção? Como ter uma vida eterna? Como você nunca mais chorar? Como as suas lágrimas serão enxugadas? E aí eu quero dizer para você que Jesus fez por mim e por você na cruz foi o suficiente. E nós só precisamos aceitar ao Senhor, aceitar o seu sacrifício, aceitar aquilo que Ele fez na cruz por mim e por você, para que a gente possa viver uma vida maravilhosa. Diz aqui Colossenses capítulo 1, verso 13. Olha só que lindo esse texto. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Vou ler de novo. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão de todos os nossos pecados. Então, para que a gente possa viver essa vida plena, Jesus fez algumas coisas na cruz do Calvário por mim, por você, como diz aqui, nos libertou, nos deu vida, nos salvou. A palavra aqui começa assim, que Ele nos libertou. E essa mensagem da cruz, irmãos, essa mensagem poderosa, o que Jesus fez por mim naquela cruz, para que eu alcançasse essa vida eterna, para que essa revelação que o apóstolo Paulo teve, que tudo que você tiver nessa terra, dos carros mais caros, das viagens mais espetaculares, mas se nós dependermos disso aqui para ser feliz, é tudo passageiro. Nós temos uma vida eterna com o Senhor. E essa mensagem da cruz, ela tem um tema, é o amor de Deus por mim e por você. O amor de Deus que planejou tudo, antes da fundação do mundo, para que nós possamos morar com Ele, viver com Ele, pertinho dEle, participarmos dessa vida gloriosa. Então, a mensagem da cruz é o amor. E o texto que eu acabei de ler, ele fala o seguinte: Ele nos libertou, nos libertou. Que bênção! A palavra libertação significa libertar, sermos livres da servidão da escravidão.
sermos livres do perigo. Então, quando Jesus diz que nos libertou, nós somos libertos, somos livres da servidão, de alguma escravidão, somos livres do perigo. E somos livres, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem que glorificar a Deus. Somos livres do império das trevas. Império significa autoridade e poder. Então, o Senhor nos tirou do perigo, nos tirou do caminho da destruição, nos tirou da morte e nos trouxe, e quebrou toda a sentença que era contra nós, nos livrou do império das trevas, onde todos nós nascemos e fomos dominados, mas através de Jesus, Ele nos libertou. Saímos da escravidão, saímos do perigo, né? Libertar é livrar do perigo. Então, você estava correndo riscos de engano, de morte, de sentenças, o Senhor nos libertou. Bendito seja no Senhor. Nos libertou desse império, o império que fala de poder e autoridade, e nos deu vida, e vida e abundância. 2 Coríntios, capítulo 5, 17, um texto muito conhecido. Ele nos deu vida através do Senhor, uma nova criação. Lá diz assim o texto de 2 Coríntios 5, 17, aquele que está em Cristo é nova criatura. É uma nova criação. As coisas velhas passaram, o império das trevas passaram, a escravidão passaram, a vida antiga passaram, e tudo se fez novo. Nós temos uma nova vida em Cristo. Então, toma posse, repete comigo assim: o Senhor me libertou. Estou livre da escravidão, livre do perigo, livre da morte. Outra palavra que nesse texto aqui, que diz que nos libertou do império das trevas e nos transportou. Olha só, transportar significa remover de um lugar para o outro. Deus nos tirou de um lugar para o outro. Transferir, Ele nos transportou. Saímos daquele ambiente, fomos para outro. Ele nos transferiu para outro ambiente. Aleluia. Nos transferiu para um lugar melhor. Nos transportou para o reino do Filho, da luz, bendito seja o nome. Fomos transladados para o reino da luz. Engraçado que tudo que é das trevas é escuro, mas o reino do Senhor é luz. O reino das trevas é fogo e enxofre. O reino da luz, o reino do Senhor é a água da vida, é a tranquilidade, em nome do Senhor. Então, nós fomos libertos e nós fomos transportados, removidos de um lugar para o outro, fomos transferidos. Nós não estamos mais num lugar comum, nós estamos num lugar espiritual, nós estamos na presença do Senhor, nós estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. Então, nós fomos transportados agora das trevas para a luz. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica. Agora nós estamos na luz, nós podemos ver, nós podemos enxergar, nós podemos ver o caminho, nós podemos ver a Jesus, nós temos a luz da palavra, nós temos a luz do Senhor. A palavra do Senhor, de Salmo 119, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Nós temos a luz da vida, nós temos a palavra, não vivemos mais na escuridão. Fomos trasladados para a liberdade. Olha só que bênção. Lá no império das trevas era a prisão, jugo de Satanás, prisão do pecado, escravidão do pecado, escravidão dos vícios, escravidão de todas as áreas. E esse homem que vivia ali, mas agora nós fomos transportados para a liberdade. Nós não somos mais escravos do medo, nós não somos escravos do pecado. Amém? E fomos trasladados para a remissão dos nossos pecados. Amém? Condenação no reino das trevas, remissão no reino da luz do Senhor. Perdoados nossos pecados. Em Cristo Jesus, quando recebemos como Senhor e Salvador, nós recebemos a remissão dos nossos pecados. Que texto maravilhoso, né? Nos transportou para o reino de Jesus, no qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Nos redimir. A palavra redimir significa libertar um prisioneiro mediante o pagamento de um resgate. Libertar um prisioneiro mediante o pagamento de um resgate. Significa o seguinte: um grande homem chega numa praça de escravos, como tinha na época antiga, e ali ele vai e pega
a metade da sua fortuna, quase todas, e compra 100 escravos. Compra para ele 100 escravos. Paga a liberdade deles. E assim que eles recebem o pagamento da liberdade, o senhor deles falou assim: agora vocês estão livres, pode ir para casa. E eles não entendem, mas por quê? Como isso aconteceu? Nós não merecíamos, nós não temos dinheiro, nós não somos, nossa vida talvez seria de escravidão a vida toda, e o Senhor vem aqui. É assim que Jesus fez. Ele pagou o nosso resgate. Jesus nos comprou. Diz a palavra que nós fomos comprados por preço, o preço do sangue do Cordeiro. Éramos escravos, éramos perdidos, possivelmente nós íamos viver a vida toda como escravos, mas Jesus veio e nos comprou e nos deu a liberdade. É porque nós não vivemos na época da escravidão para sabermos o valor dessa carta de alforria, essa carta de liberdade. É assim que Jesus nos redimiu, fomos redimidos, fomos libertos completamente. E hoje nós temos a liberdade em Cristo Jesus, sem pagar nada, porque a salvação é pela graça e pela fé. Isso não vem de vós, é o dom de Deus, é um dom de Deus, que diz Efésios. A salvação é um presente que nós recebemos de graça. E aí a gente fica sem entender esse amor de Deus, né? Como disse no início, a mensagem da cruz é o amor de alguém que veio e pagou lá na cruz pelos nossos pecados. Amém? A minha palavra hoje é bem rapidinho. No qual temos a redenção e a remissão dos pecados, que é o perdão. Ele nos perdoou. No qual temos a redenção e a remissão dos pecados. A palavra perdão significa mandar embora, cancelar uma dívida. É isso. Cancelar a dívida. Meu Deus, que coisa gloriosa. Você tinha uma dívida enorme que não tinha como pagar. Aí Jesus foi na cruz, deu a sua vida por mim e por você. E a dívida foi paga. Porque a palavra do Senhor diz que o pecado tem que ser pago. Não tem como a gente viver assim. Então Jesus foi em nosso lugar, nos substituiu. O inocente não será por culpado, diz a Bíblia. Não tem como. O culpado tem que ser julgado. O culpado tem que ser sentenciado. E nós fomos sentenciados, mas Jesus comprou, nos perdoou. Quer dizer, cancelou toda a dívida. A palavra do Senhor diz que o escrito de dívida que era contra nós foi cancelado. Então nós somos perdoados. Aí você chega diante de Jesus assim, meio desconfiado, né? Pensando que ele vai te cobrar, vai falar alguma coisa. Não. Ele joga no mar do esquecimento dos seus pecados. E você recebe o perdão do nosso Deus. Colossenses 2,14 diz assim, a palavra do Senhor: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava em ordenança, no qual nos era prejudicial, removeu inteiramente e encravou na cruz. Removeu inteiramente e cravou na cruz. A cruz foi o local onde nós recebemos a nossa libertação. Em Romanos 8:33 diz que nós fomos salvos no Senhor e Ele nos libertou de todas as coisas. Vamos ler aqui em Romanos 8. Vamos ler esse texto aqui rapidinho. Romanos 8, capítulo 8. Romanos 8, verso 33, diz assim. Romanos 8, 33. Olha só. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem tentará? Não tem ninguém nesse mundo que pode tentar nos acusar, porque Deus deu a sua vida por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é maravilhoso. Aleluia. Éramos condenados, éramos réus, irmãos. Imagina, você é um réu condenado para que possa cumprir a sua prisão, possa cumprir aquilo que foi determinado. Aí vem Jesus e nos livra da condenação, nos livra. E ele diz que ninguém agora pode nos acusar mais, porque o perdão foi completo. De réus e de condenado, quero encerrar minha mensagem e falar uma coisa para você. De réus e condenados, nós temos hoje um novo status que nós carregamos.
Lá do império das trevas, não mais. De pecados, não mais. De réus, não mais. De condenados, não mais. Mas nós temos um novo status hoje. Somos filhos amados. Aleluia. Eita, gloriosa palavra de Deus sobre nós. Ele nos chama de filhos hoje. Filhos amados. É um novo status que Deus tem para nós. A vida de Deus está em nós. Então, eu queria deixar essa palavra nesta noite bem simples para você, mas que você grave, que Ele nos libertou, que Ele nos transportou, que Ele nos redimiu, que Ele nos perdoa e que Ele nos dá um novo status hoje. De réus e condenados, nós somos filhos de Deus. Amém. Pai, eu oro aqui, né, neste momento, para que a Tua palavra seja poder na vida dos Teus filhos nesta manhã, Senhor. Senhor, para que nós não possamos mais andar debaixo de condenação. Agora, pois, não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, diz Romanos 8:1. Não há mais nada. Nós fomos libertos, fomos redimidos. O Teu sangue nos lava, nos purifica de todos os nossos pecados. Nós temos direito à árvore da vida. Nós temos direito a morar no céu, porque o Teu sangue, o Teu poder, Senhor, como diz lá o Salmo 15 que nós lemos, quem vai morar nesse lugar é o que fala a verdade, é o que não mente, é o que não empresta seu dinheiro com usura, Senhor, é o que vive com integridade. E muitas vezes, quando nós tropeçamos, nós pedimos perdão e o Teu sangue nos purifica, Senhor. Essa é a certeza que nós vamos morar no céu, Senhor. Obrigado por esta noite, Senhor. Livra Teus filhos de toda condenação. Se há algum processo de vício, de cadeias na vida dos Teus filhos, que seja quebrado nesta manhã, Senhor. Livra os Teus filhos de toda a maldição do pecado e dá a vitória em nome de Jesus. Amém? Fala comigo assim, no final dessa mensagem, eu tenho um novo status na minha vida. Eu tenho um novo título, Filho amado de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria já encerrar o culto agora, como sempre fazemos, com nossos dízimos, as nossas ofertas que chegam aqui nesta noite, que Deus possa usar a sua vida, que Deus possa tocar no seu coração para que possa ofertar, dizimar na casa do Senhor nesta hora. Está aí na tela o nosso Pix, a nossa igreja, casasabedoria@gmail.com.br. Faça isso com alegria, traga de todo o coração, deixa Deus te usar, deixa Deus abençoar a nossa igreja nesta noite. Hoje foi bem rapidinho o nosso culto, hoje foi bem rapidinho a nossa ministração agora à noite, mas durante a semana estarei orando por você. Antes de acabar o culto agora, escreva, por favor, o salmo que você mais gosta para nós lermos durante os nossos cultos aqui. Vou fazer questão de fazer essa leitura. Amém? Quero te agradecer pela oferta que já chega, pelos dízimos, e vamos adorar a Deus agora e orar por você. Deus, muito obrigado por este momento tão precioso deste culto, da Tua palavra. Eu quero declarar a Tua bênção na vida financeira dos Teus filhos, ó Pai. Eu quero abençoar todos aqueles que puderam ofertar, aqueles que não puderam, sejam abençoados. Os dízimos que chegam a casa, multiplica na vida de cada um, Senhor. Faz prosperar a vida de cada um neste momento, Senhor. E traz o Teu poder, a Tua graça, em nome de Jesus. Vá diante de nós, que essa semana seja uma semana abençoada. Aqueles que vão viajar sejam levados debaixo do Teu poder, que estão de férias, livre do acidente, livre do mal, guarda-os no Teu nome, em nome de Jesus, que seja uma semana de milagres, de conquistas. É a minha oração, é o meu clamor. Abençoa o lar, abençoa a casa dos Teus filhos nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus faça resplandecer sobre você a luz do Teu rosto dele e Deus te dê a paz. Uma ótima semana e até o próximo domingo, em nome de Jesus.